Primeira Epístola de João, capítulo 5, o versículo é o 4. A palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o que, igreja? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o que? O mundo. A nossa o que? Eu vou repetir de novo. Porque todo que é nascido de quem? De Deus vence o que? E esta é a vitória que vence o mundo. Diga assim comigo: a nossa fé. Diga mais uma vez: o que vence o mundo é a nossa fé. Cubra a sua cabeça. Pai, graças nós te damos por esse momento tão abençoado, tão glorioso de estar aqui na tua casa, na tua presença, Pai, nessa noite tão especial de Santa Ceia, onde nós vamos celebrar um dia, Pai, que o Senhor morreu por cada um de nós naquela cruz. É por isso que nós estamos hoje aqui para te adorar. Fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, meu Pai. Desde já repreende agora todo roubador de semente, todo espírito da distração, aquilo, meu Pai, que rouba a palavra, aquilo que rouba a semente, sejam paralisados agora em nome de Jesus, Pai. Fala com cada um de nós, revela o oculto e a profundidade, meu Pai. Usa os meus lábios, Pai. Usa a minha boca, a minha garganta, usa a minha mente, porque eu de mim mesmo não tenho nada para dar à tua igreja, meu Pai. Mas o teu Espírito que está em mim, meu Pai, esse sim, Pai, tem muito para dar. Então fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Graças a Deus. E tome o seu assento, dando glória a Deus. Pois bem, desde já mais uma vez eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio, nos confiar o altar, está ministrando a palavra do Senhor Jesus, amém? Não só aquele pregador nato, mas o Espírito Santo, ele fala com a gente, amém? E o que o Espírito Santo falou comigo, eu quero passar nesta noite para cada um de nós, amém? Por que eu falei primeira epístola do apóstolo João? Porque João escreveu o Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que são diferentes. Mas se você for analisar a palavra de Deus, estudar a origem, quem escreveu o Evangelho de João foi o apóstolo João. E essas três epístolas ele escreveu também, primeira, segunda e terceira, e o livro do Apocalipse. Quem sabia disso? Então fique sabendo, amém? Foi ele que escreveu. O João do amor, aquele que andava com o Senhor Jesus, amém? E ele deixou aqui escrito há mais de 2000 anos atrás, que ela serve para nós, para mim e para você. Ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como funciona esta palavra, pastor? O que é ser nascido de Deus? Porque a Bíblia está dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Aqui é uma promessa de Deus para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela não falha se nós obedecer e cumprir ela. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Quando o texto diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é nascido de Deus? Nascido de Deus justamente é ter a mesma genética do nosso Deus. Quando a pessoa ela nasce de Deus, porque a Bíblia diz o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ou seja, aqui há dois tipos de semelhança em Deus. Quando nós olhamos para cada um de nós vemos a imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem e semelhança de Deus que nós vamos falar hoje, desse nascimento, é espiritual. Porque todos nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai, sim ou não? Só que a Bíblia está dizendo: porque tudo que é nascido de Deus. Como funciona esta palavra? Como eu nasço de Deus? Quando eu sei que eu nasci de Deus? Porque muitas das pessoas acham que está na igreja já nasceu de Deus, está cantando, está pregando, já nasceu de Deus. Isso não é o sinal que nós nascemos de Deus, não, igreja. O sinal que nós nascemos de Deus é que nós temos a mesma genética do Pai. É que nós temos o mesmo Espírito do Pai, é que nós andamos na mesma direção do Pai. Por isso que o mundo ele tem vencido muitas pessoas.
Porque muitas pessoas têm desistido da fé, têm desistido do Senhor Jesus, têm desistido de ir para a igreja, porque o mundo tem vencido ela, porque ela não entendeu o que é nascer de Deus ainda. Se você for analisar esta palavra, como ele diz, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Que mundo é esse? É o pecado, é a injustiça, é as coisas erradas, é a prostituição, é a fornicação, é aquelas propostas indecentes, é o que o mundo oferece. A Bíblia diz que a porta do mundo ela é o quê? Larga, mas a porta do céu ela é o quê? Mas a Bíblia diz, é uma promessa, porque todo que é nascido de Deus vence. Mas por que pessoas não têm vencido esse mundo? Por que pessoas não têm vencido as suas vontades, os seus eu? Pessoas não têm vencido este mundo, por quê? Porque ela não nasceu de Deus. Ela até está na igreja, até louva, até canta, até prega, mas na vontade, dentro dela, há uma vontade desse mundo. Então, nascer de Deus é ter a mesma genética do nosso Pai. Quando você nasce de Deus, você se torna uma mulher, um homem vitorioso. Quando você nasce de Deus, agora você passa a usar uma fé sobrenatural, como a Bíblia diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe aquela pessoa que ela oscila na fé? Hoje ela crê, amanhã ela não crê. Hoje ela está bem, amanhã ela não está bem. Essa pessoa, ela oscila na fé, mas quando ela nasce de Deus, pode até o dia mal vir, ela pode até enfrentar, ela pode até passar pelas águas, pelo fogo, pelas provas, mas ela passa ali firme, porque ela sabe que há uma promessa sobre a vida dela. Porque as coisas deste mundo, igreja, são atraentes. O pecado é bom, não é, igreja? Só que eu quero dizer uma coisa nesta noite: o pecado no início ele é doce, mas no final ele é o quê? Amargo. Quem lembra aí da criação que Deus fez Adão e Eva e colocou aonde? No paraíso. Ele disse assim: ó, vocês vão comer de todas as árvores, de todas as frutas daqui, mas daquela fruta ali vocês não vão comer. O que é que acontece? Eles desobedeceram a Deus. E o que é que aconteceu? No início foi o quê? Doce, curiosidade, mas no final foi o quê? Amargo. Foi expulso do paraíso. É a mesma coisa uma pessoa que ela está na igreja e ela quer arrumar um relacionamento fora. A Bíblia diz que a luz e as trevas não andam o quê? Junto. A mesma coisa, ela quer arrumar um relacionamento lá fora. Aí o que é que acontece? No início aquilo parece bom, mas no final é o quê? É amargo. Então o pecado é doce, igreja, mas no final é amargo. Então nós precisamos entender o porquê que muitas pessoas têm desistido da fé, têm desistido de Jesus, porque falta ela ter a mesma genética de Cristo. Teve em vós o mesmo sentimento que é em Cristo Jesus. Quando um homem ou uma mulher nasce de Deus, agora ela anda parecido com Deus. Por isso que Malaquias diz que vereis a diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve. Então o fato de eu estar aqui no púlpito pregando a palavra não significa que eu nasci de Deus, não. O que significa é quando você olha para mim e vê os meus frutos, que eu sou marido de uma só mulher, que eu não ando com as amizades erradas deste mundo. Igreja, a palavra é isso. Jesus, ele veio para nos mostrar os caminhos. Ele disse o quê? Conhecereis a verdade vos... Não adianta nós virmos aqui e maquiar a palavra, não. O pastor fala isso direto. Nós estamos aqui para falar a verdade, porque o que liberta é a verdade. Foi essa palavra que me libertou, a igreja. Eu vivi nesse mundo aí do pecado, mas quando eu conheci a verdade, opa, peraí, essa mentira não vai fazer parte da minha vida, não. Nasci de Deus, nasci da água, nasci do Espírito, e hoje estou aqui para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus e pela misericórdia dele, porque nenhum de nós somos merecidos de estar aqui, mas é porque ele nos alcançou. Deus alcançou cada um de nós. Nenhum de nós estamos aqui porque queremos, não, igreja, mas porque nós fomos regenerados pela palavra de Deus. Nós conhecemos essa verdade e encontramos um Deus que morreu por nós naquela cruz. Um Deus que não poupou o seu único filho, mas antes o entregou por cada um de nós. E aqui é a promessa de Deus sobre as nossas vidas, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe aquela pessoa que ela anda ainda oscilando na fé, ela duvida,
ela é cheia de incerteza, cheia de insegurança, ela não tem força para ir adiante. Muitas vezes ela enfrenta um problema no casamento, mas ela olha para o céu: eu não sei o que fazer. Quando a pessoa ela não nasceu de Deus ainda, não nasceu da palavra, ela não sabe o que fazer. Quando a pessoa não nasceu de Deus ainda, ela só vê diante da parede, ela não vê o impossível, ela não vê que a fé é certeza daquilo que não se vê. Mas quando ela nasce de Deus, quando ela recebe o Espírito Santo, quando ela tem a mesma genética de Deus, esta palavra passa a se cumprir na vida dela, ela passa a vencer os obstáculos. Ela passa a vencer os problemas da vida. Ela passa a olhar este mundo com outros olhos. Ela passa agora a olhar este mundo com os olhos da palavra. Uma pessoa que nasce de Deus, igreja, ela é diferente. Então entenda, a Bíblia está dizendo: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. É promessa, está escrito. Esta palavra ela se cumpre na nossa vida. E ele disse: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então entenda, quando a pessoa ela nasce de Deus, pode até surgir os problemas. Quando a pessoa nasce de Deus, os obstáculos vêm. Mas quando os obstáculos vêm, sabe o que é que ela faz? Opa, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou para o altar, porque eu sei que a minha vitória vem de lá. Quando ela nasce de Deus, o problema, a situação vem, ela olha para o alto: olharei para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ela nasce de Deus, igreja, ela não se curva diante dos problemas, mas não. Ela passa por luta, ela passa por tribulações, ela sabe que ela vai enfrentar com o urso, o leão, vai derrubar o gigante. Muitas das vezes ela vai abrir até o mar vermelho, mas quando ela nasce de Deus, se cumpre o que a palavra diz: quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando tu passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Você está entendendo a palavra de Deus? Agora você está entendendo por que é que tem luta, que tem hora que acha que vai sucumbir você? Tem luta que você prova, tem hora que diz assim: pastor, estou numa prova. E o dia mau ele vem para todos. Não importa, o dia mau ele vem para aqueles que estão lá fora. E o dia mau ele não manda endereço não, amém? Por isso que o apóstolo Paulo diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de quem? Guarda essa promessa aqui: porque todo que é nascido de Deus vence o quê? Jesus disse o quê? No mundo tereis o quê? São muitas ou são poucas? Muitas, e até Jesus voltar. Você vence uma batalha hoje, você hoje venceu um gigante, já tem outro amarrado para amanhã. Mas não te preocupa não, tá? Que Jesus está com a gente, nós vamos vencer todas elas. Assim, se essa palavra se cumprir na sua vida. Então entenda, se tem algo te vencendo, se tem algo vencendo você, se o medo está vencendo você, a dúvida, a incerteza, a insegurança, está faltando você nascer de Deus. Porque quando você nascer de Deus, nascer da água, nascer do Espírito Santo, entenda, nascer de Deus não é vir à igreja. Vir à igreja é o primeiro passo, mas é deixar a palavra entrar. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade ela tem o poder de libertar a igreja. É pela palavra que cada um de nós estamos aqui nesta noite, mas nós temos que entender o poder desta palavra. Há uma promessa de que você vai vencer todas as coisas. Para essa palavra que o apóstolo Paulo diz se cumprir na minha e na sua vida, precisa um novo nascimento em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem já falou dessa palavra várias vezes? Mas muitas das vezes ela não se cumpre. Por quê? Porque está faltando você ter a força de Deus dentro de você. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele disse: sem mim nada podeis. Sem Deus não somos nada, igreja. Nós não somos nada. Quem reconhece que sem Jesus não é nada? Salmo 23 diz o quê? O Senhor é meu pastor, nada me tem se cumprido na sua vida. Se não tem se cumprido, é porque está faltando isso. Quando você tem Jesus na sua vida, quando você tem o Espírito Santo, e você não fica livre de luta, de prova, não. Aí pelo contrário, aí é que aumenta mais, não, pastor? Aumenta mais. Só que você tem um trunfo na frente, porque agora você vai vencer todas elas.
Agora a Bíblia diz o que? Salmo 91, vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas você não vai ser o quê? Atingido. Agora você entendeu por que é que tem pessoas que desistem da fé? Por que é que desiste de buscar pelo casamento, buscar pela casa, buscar pelo seu negócio, pelos seus ideais? Porque ela não consegue, porque muitas das vezes o diabo ele tem imposto limite na vida da pessoa. Ele diz assim, ó, você vai até aqui, daqui para lá você não pode ir. E ele põe aquele limite. Quando ela vai conquistando, que ela chega lá, aí as forças dela acabam. Realmente eu não posso ir adiante mais não, porque ele põe limite. Porque ele sabe, ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Se nós nascemos de Deus, se nós temos a genética de Jesus Cristo ou não. Então agarre essa palavra, igreja. É uma promessa de Deus sobre nós. Ele diz, porque é todo, não importa se é grande, se é pequeno, não importa. É todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Você pode vencer todas as coisas. Quem está entendendo? Levante suas mãos. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João agora. Abra. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Então entenda, há uma promessa sobre a minha e a sua vida. Se a dúvida está lhe vencendo, se o medo está lhe vencendo, se a ansiedade está lhe vencendo, é porque está faltando o novo nascimento em Cristo Jesus, amém? Porque Deus ele não mente, a palavra dele é infalível, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a fé. Amém? Quando a pessoa ela nasce de Deus, ela passa a ter uma fé absoluta, ela não duvida mais. Pode acontecer o que for, ela crê no que está escrito. A fé é o fim e fundamento daquilo que não se vê, e a certeza daquilo que ela não vê. Ela não está vendo, mas ela crê, porque é uma certeza dentro dela que quem dá é o Espírito Santo, igreja. Sem ele nós nada podemos fazer não. Olha o que é que ele diz. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Só um momento. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo é o 12. Olha o que é que ele diz. Mas a todos os quantos o receberam, Deus lhes o poder de ser o que, igreja? Feito filho de aos que creem no seu. Então quando a pessoa ela nasce de Deus, ela passa a ser o que? Filho. E quando ela passa a ser filho de Deus, ela tem o que? A mesma genética do Pai. E quando você tem a mesma genética de Deus, você tem o mesmo poder que há em Deus, aí você. A mesma característica de Jesus está em você. Jesus diz o que? Sede santo como eu sou. Quando você nasce de Deus, você se torna um filho e você ainda se torna santo. Santo é separado, igreja. Santo é separado das coisas erradas deste mundo. Quem está entendendo, diga graças a Deus. No versículo 13 ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de quê? Nem da vontade, mas da vontade de Deus. Você está entendendo que não basta só nós nascermos da nossa mãe e do nosso pai? Não basta não, nós temos que nascer de Deus, porque é uma promessa sobre as nossas vidas. O inimigo ele tem sucumbido muitas pessoas, o inimigo ele tem matado, ele tem roubado, ele tem destruído muita família, porque ela não entende quem ela é, para que Deus escolheu ela. Meu irmão e minha irmã, no dia que você descobrir para que foi que Deus criou você, você vai entender o significado da vida, o significado da palavra. Você não vai mais olhar para o céu: Senhor, para que eu nasci? Será que eu nasci para mim viver uma vida fracassada, uma vida de enfermidade, uma vida sofrendo de dentro? Não, você não nasceu para isso não. Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele. Deus te fez para ser um adorador. Deus te fez para ser um filho dele. Deus te fez para ser um vencedor. Deus te fez para ser um canal de bênção, para abençoar outras vidas. Mas para esta palavra se cumprir na sua vida, você tem que entender o ministério da graça.
Você tem que entender o amor de Deus. Você tem que entender que não basta só nascer da mãe e do pai. Tem que nascer de Deus, igreja. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Como a Bíblia diz aqui, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, do nosso pai, da nossa mãe, nem da vontade do homem, mas de Deus. É necessário cada um de nós nascer de Deus. E ele diz, abra sua Bíblia agora, aí mesmo, João 3, capítulo 5. Perdão, João 3, versículo 5. João 3, 5. Aqui há um diálogo entre um homem chamado sacerdote Nicodemos, aonde Jesus veio há mais de 2000 anos atrás. Ali é um diálogo entre ele. Deixa eu ler do versículo 1 em diante, para a gente entender melhor. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado, como é o nome dele? Nicodemo. Ele era um príncipe dos judeus. Ele era um sacerdote muito conceituado, muito respeitado. No versículo 2 ele diz assim: e este foi ter de dois com quem? Com Jesus. E disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3 ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de... Olha só, quem não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Como que eu vou nascer de novo? Você está entendendo que não basta nós nascer só da mãe e do papai? Nós já nascemos. Nós temos que nascer de Deus. Ele disse que quem não nascer de novo não pode ver o quê? O reino de Deus. Igreja, o reino de Deus é para cada um de nós. O que tem que reinar na nossa vida é Deus. É por isso que João disse: porque todo que é nascido de Deus vence o quê? Para você herdar o reino de Deus, você tem que vencer esse mundo. Você tem que vencer o pecado, as suas vontades, os seus eu, os seus desejos deste mundo. É uma luta, igreja, é uma guerra todo dia. O nosso maior inimigo dorme com nós mesmos. As nossas vontades, o nosso desejo, as investidas, as propostas indecentes que vêm sobre nós para tentar desviar o nosso foco. A estratégia do diabo é tentar desviar cada um de nós. Por isso que nós temos que estar revestido da palavra, revestido do jejum, da oração, para quando ele vir com as propostas dele aqui na nossa mente, nós dizer: para trás de mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz o que? Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz o que? Resistir ao diabo e ele... Será que as pessoas só conhecem essa parte? Aí não voltam antes, que é sujeitar-vos, portanto, a... Aí você vai resistir o diabo e ele vai fugir de vós. É impossível você vencer o diabo, a tentação, a provação, sem sujeitar a Deus, igreja. Sem nascer de Deus, sem nascer do Espírito. É uma guerra injusta, igreja. É uma luta injusta. Então entenda esta palavra. Há uma promessa para mim e para você. Você precisa vencer este mundo. Você precisa vencer as suas vontades, vencer o pecado, vencer os seus eu. Você tem um lugar para ir. Cada um de nós temos um lugar para ir, que é o céu. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A alma, ela não morre, igreja, ela é eterna. Jesus, ele fez a parte dele, morrendo por nós naquela cruz. Agora cada um de nós tem que fazer o quê? A nossa parte. E nós só vamos vencer este mundo se nós nascermos da água e do Espírito. Nós só vamos vencer este mundo se nós nascermos de Deus, termos a Deus genética de Deus, andar uma vida em santidade, se afastar das más companhias, se afastar daquilo que não agrada a Deus. Lembra que eu comecei a mensagem dizendo que o pecado, no início, ele é doce, mas no final ele é amargo. Não vou dar detalhes aqui não, mas você sabe. Amém? Então ele diz no versículo 4: disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Olha só, ele não entendeu, porque ele entendia das coisas naturais, mas das coisas espirituais não. Como pode um homem nascer sendo o quê? Pode,
porventura tornar e entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Olha só, ele achava que era aquele nascimento natural, que ele já tinha nascido uma vez. Só que aí Jesus disse o quê? Versículo 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É a palavra de Deus, igreja, a promessa para mim e para você, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mal, vence este mundo, vence o inferno, igreja. Você tem uma alma dentro de você. Nós temos que cuidar da nossa alma. Como que nós cuidamos da nossa alma, pastor? Santificando a nossa vida, estudando a palavra, praticando, obedecendo, uma vida de jejum, uma vida de oração, comunhão com Deus, adorando, exaltando, servindo a Ele. É assim que nós cuidamos da nossa alma. Se a pessoa quer cuidar da alma dela, vem à igreja de vez em quando, lê a Bíblia de vez em quando, faça isso não. Se tem pessoas aqui que faz isso, não faça isso não. Porque você se torna uma presa fácil do diabo. A Bíblia diz que ele veio matar, roubar e Jesus veio para dar vida e vida com. Mas você só vai ter essa vida e abundância quando nascer de Deus. Quando nascer da água e do Espírito. Você está entendendo a palavra de Deus? Isso aqui é uma promessa para nós, igreja. Não é uma palavra assim muito de fora, mas é uma palavra que abre a nossa mente, que nos mostra o caminho. Porque se você entender, você vai pontuar aonde você está perdendo. Se você entender, você vai pontuar onde o inimigo está ganhando. Olha, ele está ganhando nessa área. Então, peraí, eu tenho que orar mais. Peraí, eu tenho que me afastar dessa pessoa que está me levando para um lugar que não é para mim ir. É a palavra de Deus, igreja. É a palavra de Deus que nos mostra o caminho. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu. Quando você ouve a palavra, quando você lê a palavra, quando você entende a palavra, que você coloca ela dentro de você, minha irmã, sua vida começa a ser regenerada, sua vida começa a ser totalmente diferente. Amém? É naturalmente aqueles que andavam com você não querer mais andar. Naturalmente. Porque agora você se torna uma pessoa regenerada em Cristo Jesus. Agora você está no mundo, mas não é mais daqui. Você está no seu trabalho, mas você é separado. Amém? Essa é a palavra de Deus. Então ele diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da água, pastor? Justamente o batismo das águas. A Bíblia diz o quê? Quem for batizado e crer será o quê? Quem não for batizado e não crer será o quê? É a palavra de Deus. Nós não podemos ir contra a palavra. Enquanto nós negligenciarmos a palavra de Deus, a gente vai se frustrar. Enquanto a pessoa lutar com a força do seu braço, vai se frustrar. Porque nós temos o inimigo das nossas almas, igreja, na terra, que ele vem para matar, roubar e destruir. Então se revista da palavra. Se revista de Deus. Se você até hoje não está vivendo uma vida conforme você acha que é, esquece isso. Passa agora a viver de acordo com a palavra. Diga: Senhor, até que eu lutei com a força do meu braço, eu só perdi. Eu estou tentando, parece que eu estou dando murro em ponta de faca, parece que eu estou batendo a cabeça na parede. Eu quero parar com isso hoje, eu quero servir ao Senhor de fato, de verdade, porque esta palavra, eu tomo posse dela. O Senhor disse: porque todo aquele que é nascido de Deus vence, e eu não estou vencendo, eu sou Pedro. Talvez você se encontre assim, porque está faltando, esta palavra está em você. E hoje você está tendo uma grande oportunidade de ouro, que o Espírito Santo está dando a cada um de nós, e você reverter esse quadro. O poder está em nossas mãos, porque Deus nos deu o poder de escolha, amém? Que é o livre-arbítrio. Você pode escolher hoje o que você quer. Jesus, ele disse: esse que eu coloco na tua frente, a bênção, e você escolhe. Eis que eu coloco duas portas na sua frente, uma larga e uma, você escolhe. Deus, ele é educado. Ele disse: eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir, você está ouvindo a voz dele, você está ouvindo a palavra dele, e abrir, é você que tem que abrir, é nós que temos que abrir. Eu entrarei em sua casa, eu cearei com ele e ele comigo. E ele quer que você ceie com ele hoje. Amém? Ele quer que você se torne um filho, uma filha dele hoje. Hoje você pode nascer,
Você já nasceu da sua mãe e do seu pai, mas hoje você pode nascer de Deus. Hoje você pode aceitar Ele como seu único, suficiente, eterno Salvador de sua vida. Como João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir até Deus? Aceite o sacrifício de Jesus na cruz, que hoje você pode sair daqui regenerado. Mas pastor, eu sou pecador. Quem não é pecador? Mas pastor, eu não mereço. Nenhum de nós merece. É graça, é favor imerecido. Amém? Pastor fala direto aqui sobre a graça. É o favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos. Jesus morreu na cruz, mas Ele nos amou primeiro. Amém? Ele te ama, minha irmã, Ele te quer bem. Ele escolheu cada um de nós. É por isso que Ele está falando essa palavra: meu filho, minha filha, hoje é dia de você nascer. Hoje é dia de você esquecer a velha criatura, porque eu quero entrar em você, eu quero fazer morada em você, eu quero te fazer um vencedor, uma vencedora. Eu quero tirar de dentro de você toda a vergonha, todo o fracasso. Aquilo que fazia você chorar, Ele quer arrancar hoje. Aquilo que fazia você tropeçar, Ele quer arrancar hoje. Quando você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu entrego tudo isso em suas mãos. A partir de hoje, eu não quero mais viver conforme a minha vontade, conforme os meus desejos. Eu quero viver como a tua palavra diz. Ser de santo como eu sou. Larga as más amizades. Larga os programas indecentes. Amém? Vamos se pôr de pé, vamos. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de... Busque esse nascimento na sua vida. Jesus disse o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscaste com todo o vosso coração. Coloque a mão no seu coração agora. Coloque a mão no seu coração e reflita diante desta palavra que você ouviu. Reflita, porque você não vem aqui em vão, não. Você não vem ao encontro, a um lugar qualquer. Você está na casa de Deus, na casa do seu Pai. E hoje você pode sair daqui com a sua vida mudada. Porque existe um Deus que está aqui e Ele muda todas as coisas quando nós permitimos. Amém? Coloque a mão no seu coração agora. Coloque. E eu quero que você faça uma oração pessoal, você mesmo. Porque o pastor já orou por você, nós já oramos, mas você precisa falar com Deus. Você precisa chamar a atenção de Deus através da sua oração. Você precisa abrir o seu coração para Ele. Fale com Deus aí agora. Pai, graças eu te dou, Pai. Eu preguei, Pai, mas quem falou foi o Senhor. Porque eu nada de mim, Pai, tenho para oferecer à tua igreja, à tua noiva, Pai. Que essa palavra tenha caído numa terra fértil, meu Pai. Que ela venha produzir fruto do teu Espírito. Que o nome do Senhor venha ser glorificado, Pai. Então toma essa pessoa em tuas mãos, meu Pai. Abençoa ela, meu Pai. Até aqui ela lutou com a força do braço dela, mas ela entendeu a tua palavra, porque há uma promessa sobre a vida dela, Pai. Esse versículo vai estar martelando dentro do coração dela. Ela vai dormir, ela vai trabalhar, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, meu Pai. Então que nesta noite esta pessoa venha nascer de ti, Pai. Que nesta noite ela venha te buscar com mais profundidade. Que nesta noite ela tenha uma intimidade com a tua palavra, uma intimidade com o teu Espírito, Pai. Como o Senhor disse, Pai, sem mim nada podeis fazer, Pai. Reconheça, meu irmão e minha irmã, que sem Deus você não é nada. Nós não somos nada. Nós estamos na casa de Deus, no lugar propício para falar com Ele. Então fale com Ele agora. Diga: Senhor, vem me ajudar. Diga: Senhor, vem me socorrer. Senhor, tem misericórdia de minha vida. Se você quiser pedir perdão pelos seus pecados aí agora, peça, porque Ele perdoa. Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor. Ele escolheu cada um do ventre de nossa mãe. Então busca Ele aí agora. Exalte a Ele. Diga o quanto você precisa dEle. Diga que Ele é tudo para você. Diga: Senhor, tenha misericórdia da minha alma, Senhor. Até hoje eu estava vivendo conforme o que eu acho, mas eu não quero viver conforme o que eu acho. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te agradar. Eu quero ceiar contigo nesta noite. Eu quero me tornar um filho. Eu quero me tornar uma filha. Peça para Ele agora arrancar esse trauma de dentro de você, essa angústia, essa tristeza. Fale com Ele, igreja. Ele toca, Ele entra onde quem entra. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o nosso Pai. Então fale com Ele aí agora. Conte para Ele.
falando com Ele. Fale com Ele, fale. Conte para Ele as tuas fraquezas, os teus medos. Entrega a sua vida a Ele agora. Eis-me aqui.